Este lago detém o segredo para o tamanho e a forma da Terra. Mas será que a equipe vai conseguir descobrir isso? Para ajudá-los, eles precisam de algumas ferramentas. 78,74 centímetros. Primeiro, temos um poderoso laser que projeta um feixe de luz em linha reta em toda a superfície do lago. Em seguida, eles vão precisar de um barco. Tchau. Ei, olha aquilo. Acabamos de passar por ele. É. Joy para o barco. Aqui é a Cat, câmbio. Eu quero que vocês fiquem na frente do laser. Entendido. Agora nós temos que virar um pouco para a direita. Se o lago for plano, o feixe de laser e a água ficarão sempre paralelos, um em relação ao outro. Se o lago for plano, o feixe de laser e a água ficarão sempre paralelos, um em relação ao outro. Visto de um barco, o feixe ficará sempre na mesma altura acima da água, não importa a que distância para o centro do lago a pessoa esteja. Mas será que isso acontece mesmo? E será que a equipe vai descobrir por quê? É hora de descobrir. Tem um quadro preso no barco, que será o alvo. Estamos olhando para o feixe de laser de modo que podemos marcá-lo no quadro branco. Ah, está fora do quadro. Nós fizemos a primeira medição e eu achei que não fôssemos encontrar nada. Um pouquinho mais para a direita. Quase lá. Isso aí. Eles fazem sua primeira leitura, 152,4 metros da costa. Ok, qual é a altura? Entendi. Para a próxima medição, eles precisarão ir muito mais longe. Eu preciso que vocês fiquem a 5 quilômetros de distância do laser. Tudo bem. Impressionante. Então, a 5 quilômetros de distância, onde está o feixe de laser? Lembre-se, se o lago for plano, a altura será a mesma da anterior. Lembre-se, se o lago for plano, a altura será a mesma da anterior. Cat, você tem que ir um pouco para a esquerda. Você disse ir um pouco para a esquerda? Isso. Um pouquinho mais para a direita. Lá vamos nós. Acho que esse feixe nem vai bater no nosso barco. Nós teremos que medir isso em outra coisa. Tá legal. Não faço ideia do que. Aqui vamos nós. Ah, essa é a sua fita métrica. Ok. Você tá vendo? Sim. Consegue marcar? Ótimo. Fizemos a segunda medição e meu mundo desmoronou. Aqui, 1,80 m. É. Parece muito mais alto. Ok. Pegou? Aham. Tá legal. Apenas 5 quilômetros de distância, o laser parece ter subido cerca de 1,80 m. Mas nós sabemos que o feixe é nivelado. Então isso sugere que agora o lago está 1,80 m mais baixo. Mas nós sabemos que o feixe é nivelado. Então isso sugere que agora o lago está 1,80 m mais baixo. Ver uma queda de 1,80 m quando tudo parecia nivelado foi meio assustador. Isso definitivamente destruiu minha perspectiva em um segundo. E fez pensar o que estava acontecendo. A percepção ainda me diz que o lago é plano, mas... O lago não é nivelado. O lago não é nivelado. Foi uma loucura. Eu fiquei pasma com o fato de o laser ter ficado a 1,80 m da água. Oi! Oi, Joy. E aí? Voltamos. E aí, como foi? O laser subiu 1,80 m e nós fomos obrigados O a quê? usar essa tábua para marcar. O lago obviamente não é plano. É quase como se ele estivesse baixando. Com essa conclusão, meus voluntários deram seu primeiro passo em direção à medição do mundo inteiro. Eu acho que deveríamos fazer mais algumas medições. Concordo. Sim, totalmente. Bom, pessoal, então vamos aqui fazer a nossa primeira intervenção no experimento do gênio aí, Stephen Hawking e seus alunos. A primeira distância foi de 5 km, então vamos colocar aqui
os 5 quilômetros e vamos ver que curvatura vai dar esse negócio. A altura de observação deles lá foi de 0,7874 centímetros, que a moça fala, a gente pode ouvir aqui novamente ela falando, né? Que foi 78,74 centímetros, então vamos calcular aqui para ver quanto que vai dar essa curvatura. Eles falaram que deu 1,80 m, todo mundo viu aí, né? Mas vamos ver se é verdade isso aí? Então aqui, calculando, aqui, deu 0,2635 metros, isso quer dizer 26 centímetros e não 1,80 m. A curvatura deveria ser de apenas 26 centímetros acima da primeira marcação que ele fez. Então, já a primeira fraude no experimento do gênio Stephen Hawking e seus alunos. Então, pessoal, vamos aqui para a segunda parte do experimento dele, que é mais uma tapeação para enganar a trouxa, para o circo ficar completo. Nossa busca para encontrar o nosso lugar no universo está em andamento. Meus voluntários descobriram que o lago não é plano, mas para medir todo o mundo, eles precisarão fazer uma nova medição. Muito mais longe dali e precisarão de algumas novas ferramentas. Vamos abrir essa caixa. Tá Ok. legal. Olha, o que temos aqui? Um tripé. Isso é um tripé. Agora, em vez de laser, um telescópio permitirá que nossos voluntários olhem em linha reta a margem oposta do lago. Mas esse não é o único instrumento que eles precisam. A pergunta era, como chegar ao próximo ponto se ele era tão alto e passava da altura da nossa placa? Uau! Muito legal. Nós vamos num helicóptero. Ai, meu Deus. E aí, aquele helicóptero apareceu do nada. Nossa, isso é incrível. Assim como o telescópio substituiu o laser, o helicóptero vai ficar no lugar do barco. Vou ficar com o telescópio. Certo, ótimo. Nós ficamos com o helicóptero. Bom Parece plano. um bom plano. Sim? Tudo bem, vamos nessa. Tudo bem, vamos nessa. Vamos voar. Isso é emocionante. Eu adorei que não tem porta. Nós estamos indo para Pyramid Rock. Você tá ouvindo? Eu entendi. Vocês estão indo para a Pyramid. O lago parece completamente plano daqui de cima. Se eles estão 2 vezes a distância de antes, quanto mais baixa a margem do lago vai parecer. Jim, estamos indo para o topo da Pyramid Rock. Ah, entendi. Tá, tô vendo vocês pelo telescópio. Podem aterrissar. À medida que eles foram aterrissando, foram desaparecendo da linha de visão. Joy, vocês ainda estão no ar? Sim, você tá vendo a gente aterrissar? Pelo que ela disse, eles ainda estavam no ar, mas eu não conseguia ver. Entender tudo isso de repente, em pouco tempo, foi um pouco difícil para mim. Para mim, isso é loucura. Nós aterrissamos em nossa posição. Ok, Joy, podem continuar. Elas pretendem subir até que Jim possa vê-las no horizonte. Em seguida, elas vão informar a sua altitude. Me avisa quando você conseguir nos ver na linha do horizonte. Eu tô vendo. Ok, qual é a sua elevação agora? Ok, Brian, quantos metros estamos acima do lago? 7 metros. Uhul! Conseguimos! Conseguimos 7 metros! 7 metros, legal. 7 metros é muito mais alto do que os outros 2 pontos que nós conseguimos. Isso foi incrível, foi ótimo. Aos 9 quilômetros, o lago ficou 4 vezes menor do que antes.
Aos 9 quilômetros, o lago ficou 4 vezes menor do que antes. Então, pessoal, agora eles vão pegar um helicóptero, vão colocar o helicóptero do outro lado do lago, vão substituir um laser por um telescópio e fazer a próxima medida, que vai dar 7 metros de curvatura, segundo eles. Mas veja bem, acontece que o telescópio foi colocado a uma altura possivelmente de 1 metro acima do nível da água. Mas como eles não informam, né, para você ver a lisura do experimento deles aí, então, com base aqui nas imagens, você vê mais ou menos aqui a altura da perna do cara, a moça agachada, possivelmente daria 90 centímetros, 1 metro. Mas vamos adotar, então, a medida que eles adotaram anteriormente, né, que foi de 78 centímetros, 78,74 centímetros. Vamos aqui no Earth Curve Calculator calcular qual seria a curvatura que eles observariam a partir dessa altura de observação. E considerando que a Terra é esférica, tem um raio de 6.371 km, vamos calcular aqui quanto que vai dar a curvatura. Para essa altura de observação, que está aqui, vamos considerar 78 centímetros, vamos considerar a altura anterior, que apesar deles não informarem, não vai ser muito diferente disso, porque você tem as referências aqui da altura da perna do rapaz, da própria moça agachada, então 80 centímetros vai ser uma altura que não vai fugir disso, mas vamos colocar o mesmo valor da anterior. Então, gente, em função da altura do observador, da distância de 9 km, que eles dizem que é, a gente não sabe se isso é verdade, porque quem já mentiu lá na primeira parte do experimento pode estar mentindo aqui novamente, mas isso não importa, importa a gente fazer o cálculo e ver se bate com o que ele está falando. Então, vamos aqui no Earth Curve Calculator e ver quanto é que vai dar. Tá aqui, a gente já tá com a medida aqui da altura de observação, que é de 78,74 centímetros. Vamos substituir de 5 km para 9 km, que é o que ele falou que foi avisada dele para o helicóptero, né, ali do telescópio pegando o helicóptero. Vamos calcular aqui e deu uma curvatura de 2,67 metros, né? Arredondando aqui esse valor aqui de baixo, aqui, onde está passando o mouse aqui, 2,67 metros. E ele disse que foi uma curvatura de 7 metros. Ou seja, mais um engodo, mais uma fraude que eles fizeram para enganar os incautos. E esse pessoal aí, globalista, que tem o sonho do Star Wars, né? Já pensou você desabar o mundo desses caras aí? Então eles querem viver na ilusão, que vivam na ilusão. Mas enfim, quem não quer viver sob a mentira sabe que a verdade liberta. E aqui a verdade sendo buscada dentro da realidade vai te mostrar que nessa altura de observação, essa distância, uma curvatura de 2,67 metros, está muito longe de 7 metros que ele disse ali. Ele não considera nem refração, ele falou, foi bem claro, que o laser ali passaria em linha reta, paralela, se a Terra fosse plana ou um globo, o laser passaria em linha reta, e a altura seria a mesma ali de onde estava sendo feita a observação, ou seja, 78 centímetros. Mas acontece que não é isso. Por quê? Porque ele fez simplesmente um cálculo considerando o telescópio colado com 0 centímetros, praticamente sobre a lâmina d'água, sem altura alguma, para dizer que deu 7 metros. Mas ele fez um cálculo para enganar, porque se ele tivesse que achar 7 metros, ele teria que colocar na altura 0. Sobre o nível da água. Mas se ele fizesse isso, possivelmente as condições do tempo, que é o que de fato esconde, daria muito diferente dos 7 metros que ele queria. Ou seja, ele ajustou um valor que ele desejava encontrar. Acontece que ele já mentiu descaradamente na primeira parte do experimento. Ou seja, essa segunda parte aqui do experimento não serve para nada. Porque se você não pode confiar na primeira parte, por que eu tenho que acreditar na segunda? Né? Então, está demonstrado aqui que esse gênio não é gênio coisa nenhuma. Um cálculo simples desse aqui, ele diz que deu 7 metros de curvatura, sendo que pela altura de observação jamais poderia dar 7 metros de curvatura, e no máximo 2,67, 2,70. Então, quem mente na primeira parte, mente na segunda, mente na terceira, mente em tudo. Porque esses caras querem criar uma pseudociência que justifique a origem do universo de forma materialista e nunca vão encontrar. Por isso que morrem negando a existência de Deus e quando chegar lá do outro lado vai encarar a realidade. Enfim, agora é com ele e Deus. Cabe ressaltar que eu mesmo filmei carros passando sobre o aterro de uma ponte a 18 km de distância, numa altura de 5,50 metros, ou seja, o dobro da distância que ele observa o helicóptero. O que leva a entender que a estrutura do sistema se mexe para impedir que a verdade atinja as pessoas. Vou deixar o link na descrição do vídeo do teste de curvatura que a gente fez aqui
para vocês perceberem o tamanho da enganação que foi esse experimento aí realizado. Dizem eles que pelo Stephen Hawking, que apesar de mostrar uma voz robótica aí que possivelmente seja dele, ninguém tem prova que realmente ele estava ali fazendo esse documentário. Mas não é de se duvidar, porque as ideias dele eram essas mesmas. Porque as ideias dele eram de defesa não só do globo e do modelo heliocêntrico, como de um universo de origem na matéria, imanente, e não transcendente, como de fato é, pois Deus transcende a realidade. Então é isso aí, pessoal. Minha homenagem póstuma ao gênio da pseudociência moderna. Então, o que está acontecendo? Ok, gente, vejam isso. Então, se essa linha é nosso feixe de laser, Certo. que atravessou do outro lado do lago, certo? Ali é a praia e este é o laser, bem ali. Vamos juntar nossos dados a 1,80 m e depois até 7 metros. E esta é a nossa fonte. É nossa linha reta. E esta é a superfície do lago. A linha verde mostra o caminho do laser e a vista do telescópio. E a linha dourada mostra como os pontos de dados formam o início de uma curva. Isso significa que esse lago não é plano. Não é nem de perto. Não. Que loucura! Se nós conseguirmos continuar com essa curvatura, completar um círculo e conseguirmos medi-lo, então isso nos dará a circunferência da Terra. Com estas medidas no lago, podemos calcular que a circunferência da Terra é de cerca de 40.233,6 quilômetros, o que corresponde ao cálculo de Eratóstenes. Eu ainda tenho muita dificuldade para entender que medimos a Terra a partir do lago. Eu nunca vou olhar para um lago da mesma forma. Eu nunca vou olhar para um grande corpo de água da mesma forma. Agora que eu sei que eles seguem a curvatura da Terra.